A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, todos os ouvintes desse canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus hoje para você é persistir sempre e desistir jamais. Vou deixar uma palavra no seu coração, amém? Desistir jamais, porque quem tirou nós do lamaçal do pecado foi Deus, então não podemos desistir dele, porque só ele pode libertar o homem e a mulher do pecado. Desistir jamais, porque aquela enfermidade que o homem, louvado seja o nome do Senhor, fala que não tem jeito, o nosso Deus dá um jeito, ele é Deus das causas impossíveis. Desistir jamais, porque muitas vezes os nossos planos não são como os planos de Deus. Muitas vezes a perca é muito difícil perder alguém, um ente querido. Mas nós sabemos, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala que há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então é uma palavra de conforto para nossos corações. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Não podemos desistir, que o próprio Jesus falou que ele venceu esse mundo e nós também venceremos. Não podemos desistir, porque talvez você está desempregado e o emprego não chegou ainda, porque Deus quer preparar o melhor dessa terra para você. Não podemos desistir, porque deitamos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Amém, amados irmãos? Não podemos desistir, porque Deus dá o pão, dá a água, dá o alimento, dá o fôlego de vida. Nós andamos, nós falamos, nós vemos, nós enxergamos, então não podemos desistir. Não podemos desistir das promessas de Deus nas nossas vidas, porque Ele prometeu que virá buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do Senhor diz que Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então não podemos desistir de nenhuma das promessas de Deus. Não podemos desistir de examinar as escrituras, porque tudo que nós precisamos de ouvir está escrito nela. Louvado seja o nome do Senhor. É um manuscrito que Jesus deixou. Louvado seja o nome do Senhor, como um manual, um instrumento espiritual para nossas vidas. Então não podemos desistir, porque o nosso filho, muitas vezes o filho está nas drogas, o marido foi embora, a esposa foi embora. Não podemos desistir, que se foi Deus que prometeu, ele vai voltar. Mas se não foi promessa de Deus, ele não voltará. Não podemos desistir, que os nossos filhos, todos os nossos filhos, são promessa de Deus, porque é criação de Deus. Não podemos desistir dos nossos filhos, então nós temos que persistir. Não podemos desistir, porque quando estamos passando nas lutas, nas provações, se nós formos olhar para a luta de outras pessoas, nós vamos ver que pessoas estão passando o dobro que nós estamos passando e muitas vezes ainda passa sorrindo. Não podemos desistir, porque muitas vezes tem pessoas que acordaram e falaram: ah, Deus, eu almejo tantas coisas, mas tem pessoas que estão com pessoas entubadas lá no CTI, tem pessoas desenganadas, de repente pode receber um telefonema que aquela pessoa partiu. E você está nessa situação? Ou você está orando para a situação dessa pessoa que está passando nesse momento por isso? Então não podemos desistir, porque nós temos que agradecer. A Bíblia diz, que o salmista diz assim: que pagamento darei ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito por nós? Nós não podemos desistir, igreja, de agradecer a Deus, porque você e eu precisamos de Deus. Mas Deus não precisa de nós, não. Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele nos formou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem o poder para todas as coisas, mas eu e você não temos poder para nada. Nós somos dependentes de Deus. O seu dinheiro não compra a sua vida. A sua casa não compra, o seu carro não compra a sua vida. Mas Jesus Cristo já comprou na cruz do Calvário a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, igreja, da nossa família, dos nossos filhos. Ah, minha família é de mal a pior. Os meus filhos não obedecem. A minha casa está assim. Ei, a sua casa está assim?
Quantas pessoas estão lá na rua e não tem uma casa para morar? Quantas pessoas estão na rua que tinha casa, hoje estão dependendo de químico, nas drogas, não quer voltar para casa mais. Tem casa, mas não quer voltar porque já acostumou com a rua. E você muitas vezes reclama, meus filhos estão assim, minha família está assim, mas está dentro de casa. Então você pode orar e Deus pode mudar o quadro ainda, pode mudar o cativeiro. Então nós não podemos desistir das promessas de Deus nas nossas vidas. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, mas você não pode desistir, porque o maior que pode fazer todas as coisas é o seu Deus, o nosso Deus. Nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai material, sim, que nós devemos amar, mas o nosso Pai celestial, Ele tem poder da salvação da nossa vida. Foi Ele que formou o seu pai, o meu pai e minha mãe. Foi Ele que formou. Então, se nós estamos aqui, é tudo formação dEle, é tudo criação dEle. Então, Ele está acima de todas as coisas. Então, por isso que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir do nosso Deus, porque o nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus, a Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê. Deus, Ele ama o pecador, Ele ama o assassino, Ele ama quem está nas drogas, Ele ama quem rouba, Ele ama, mas só que Ele não ama o pecado deles. Então, a igreja, olha só a diferença do homem por Deus. Então, agradeça mais. Você não pode desistir de agradecer mais do que murmurar. Muitas vezes as pessoas murmuram mais do que agradecem a Deus. Medita nessa palavra. Se você está murmurando mais ou você está agradecendo mais. Talvez você está murmurando, você acorda, fala, meu Deus, eu queria isso, queria aquilo. Você tem um café da manhã, você tem um almoço, você tem a sua janta. Você no meio da luta, Deus está te sustentando. Mas quantas pessoas agora, medita esse momento, quantas pessoas nesse momento estão velando o seu ente querido, está velando um pai, uma mãe, está velando um filho? Quantas pessoas nesse momento estão entristecidos? Quantas pessoas nesse momento estão com pessoas entubadas lá no CTI, no UTI? Qualquer telefonema que toca, pode ser um telefonema que a pessoa partiu. Ela já está atemorizada. E você está nessa situação? Medita aí. Qual é essa situação que você está reclamando com Deus? Então você não pode desistir. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que o Senhor não permita. E você que está com a pessoa que está me ouvindo, que está com a pessoa entubada, está com a pessoa no CTI, é muito triste perder um ente querido. Amém? É muito triste. Mas só que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar e há tempo para colher. Tudo está escrito na Bíblia. Então, se o próprio Deus diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer, então, se o tempo de Deus chegou na vida dessa pessoa, pastor, mas é difícil, mas quem está acima de todas as coisas? É você ou é Deus? Quem criou essa pessoa que Deus levou? Não foi Deus que criou? Então, se Ele criou, Ele tem o poder para levar. Como Ele me criou, eu estou orando aqui agora, falando com vocês, falando do amor de Deus. Se Deus me levar agora, eu sei que eu vou para as mansões celestiais. Nós temos que ter certeza da nossa vida eterna, igreja. Nós temos que ter certeza do Deus que nós estamos pregando. Pregar e viver. É muito bom você pregar e viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu agradeço todos os dias, noites, os dias, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Luta vem, provação vem. Pastor não é super-homem. Pastor é um homem comum, só tem um título. O título dele não vai levar ele para o céu. Eu não estou aqui para falar para vocês palavras bonitas, louvado seja o nome do Senhor, orações bonitas, tem até oração modelo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para falar palavra bonita, eu estou aqui para falar a verdade, falar a vontade do Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer falar no seu coração, porque a Bíblia diz, leia a Bíblia, igreja, a própria Bíblia diz, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Então é o Espírito Santo de Deus que fala para as igrejas, através do homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando o homem fala para a igreja, porque tem Cristo no centro e o homem no centro. Quem está no centro da igreja é Cristo. Então quem tem que falar é Cristo na pessoa do Espírito Santo. Mas quando o homem está no centro da igreja, quem fala é o homem. Aí fala de dinheiro, fala que você pode viver de qualquer maneira, que você vai entrar no céu. Aí começa a entrar apostasia, porque é o homem que está falando.
Entendeu, igreja? Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, ele fala: entenda que Deus, através dos seus pecados, através de você ser imperfeito, porque só Deus é perfeito, Deus continua te amando e te dando uma chance para você fugir do pecado, fugir da murmuração e não desistir de agradecer a Deus. Amém? Fica com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe todos os amados e queridos irmãos. Não desista dos seus sonhos. Não abaixe a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque Deus é fiel. Ele tem o poder para mudar o quadro e o cativeiro da sua vida. Creia e confia. Persistir sempre e desistir jamais. Eu amo vocês. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.